Que bom estar aqui, que bom que você está aqui, que bom estarmos juntos na casa do Senhor, para que o Senhor continue falando ao nosso coração, para que o Senhor continue ministrando a nossa vida. É uma alegria te ver aqui, é uma alegria saber que você tem perseverado nos caminhos do Senhor, que você tem persistido naquilo que tem te dado vida e vida abundante e vida eterna. Irmãos, há mais ou menos 8 anos atrás, eu estava indo para o interior de São Paulo visitar a minha saudosa avó. E no carro colocamos lá eu, minha esposa, meus filhos. O Bento tinha 1 ano e meio na época. Minha saudosa sogra também, missão cumprida. E fomos em direção ao interior de São Paulo. Na época, nós tínhamos ainda o aplicativo Google Drive. Quem que lembra do Google Drive? Google Drive, né? Google Maps. Google Maps, existe ainda? Desculpa aí, pessoal. Não. Mas na época em que tinha o Google Maps, veio o Waze. Quantos usam o Waze aí? Na época era uma coisa assim que estava chegando, né? Um novo aplicativo, que você ficava meio ressabiado. Mas eu, por tradição, coloquei lá Reginópolis, São Paulo, no Google Maps, fiz minha rota, fiz o meu trajeto e fui para a estrada. E indo pela estrada afora, cantando, passamos por Curitiba, e aí eu entrei numa estrada de procedência duvidosa, mas eu falei, o Google Maps é meu parceiro, vamos lá. E de repente a estrada duvidosa virou uma estrada de chão. E eu olhei para aquele cenário e falei, que coisa mais linda, vamos continuar por aqui, porque a nossa viagem vai ser visualmente agradável. E eu entrei naquela estrada de chão bonita, aquele cenário de montanhas, de vales, de semicordilheiras. E os quilômetros foram avançando, de repente 10 foram para 20 quilômetros de estrada de chão, 20 quilômetros foram para 40 quilômetros de estrada de chão, e naquele momento já estava de tarde, o meu tanque de gasolina já estava chegando a 1/4 de combustível, o meu filho de 1 ano e meio no car seat, um pouquinho impaciente, a minha sogra 3 vezes mais impaciente. Quem conheceu sabe que não minto, falo a verdade. E aí, estávamos lá naquele contexto e de repente, 60 quilômetros, foi para 80 quilômetros. Quando chegou 100 quilômetros, eu comecei a duvidar do Google Maps. E eu falei, já era, porque não dá para voltar, não dá para... Eu parei o carro, confesso a minha fragilidade perante os meus irmãos aqui nessa manhã. Parei o carro quando deu 100 quilômetros, dei uns 30 passos para o meio do mato e comecei a chorar diante de Deus e falei, Senhor, o que é que eu faço? Olhei para o carro, vi lá as pessoas que eu amava dentro dele. Fiquei com uma raiva daquele Google Maps. E aí eu falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos aqui agora. Porque pernoitar no meio do mato. E assim, eu não estou falando cidade de interior, eu estou falando de mato. Mato, plantações de pinheiro por todos os lados. Amados, eu fui parar dentro de uma plantação de pinheiro, dessas indústrias aí de reciclagem, de papel, sei lá do que. E eu falei, bom, vamos continuar, né? Porque não tenho mais nada o que fazer a não ser continuar. Quando chegou em 110 quilômetros, aquela estrada de chão virou uma picada. Sabe quando, na época das carroças, você só tem 2 linhas no chão e aquele mato no meio? E eu falei, Senhor, me ajuda, manda um anjo. Irmãos, de verdade, de repente, veio uma moto, com um motoqueiro, na minha direção. Eu quase, sabe aqueles filmes do James Bond, Missão Impossível? Eu virei o carro assim, quase que derrubei o cara da moto e falei, pelo amor de Deus,
eu estou perdido, o que é que eu faço? E aquele motoqueiro então falou, olha, o senhor vai mais 10 quilômetros, vai ter uma ponte, na ponte o senhor vira à direita, vai mais alguns quilômetros, o senhor vai chegar em Sengés, Paraná. Nunca tinha ouvido falar em Sengés por causa da família Capque, né, do Tom e da Kaori. Falei, bom, já ouvi falar, é uma cidade de verdade, vamos avançar. E dito e feito, a ponte que aquele motoqueiro, ou aquele anjo do Senhor, eu não sei até hoje se era um motoqueiro ou se era um anjo do Senhor, se perguntar para mim, pastor, anjo anda de moto, eu vou dizer que anda. Chegou lá, era um pontilhão com 5 taubinhas, sabe? Mas passei aquele pontilhão, eu vi à direita uma entrada, entrei à direita, obviamente, e de fato fui chegar no asfalto. E adivinha, daquele dia em diante, eu risquei o Google Maps da minha vida. Eu pedi divórcio do Google Maps e eu falei, eu nunca mais vou usar esse aplicativo na minha vida. E o tema da mensagem de hoje é, não erre o aplicativo. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler juntos, Gênesis capítulo 13, versículo 1. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, para que o Senhor seja honrado pela tua vida, em temor à palavra de Deus, como um lembrete ao nosso coração de que é pela palavra que nós devemos ser conduzidos. Por isso, não erre o aplicativo. Gênesis, eu falei 13:1, né? Eu errei, é 12:4. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, teu povo, diante da tua palavra, e pedimos, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração com profundidade nesta manhã. Pedimos, Senhor, para que tu se faças presente neste tempo, enquanto meditamos na tua palavra, pois cremos que o teu Espírito opera dentro de nós. E por crermos nisso e sermos evidência disso, pedimos para que o Senhor continue fazendo o que tens feito dentro de cada um de nós. Molda-nos a ti, Senhor. Mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Este texto, ele fala a respeito do início de uma linda jornada, de uma linda viagem, de Abrão e aqui também de Ló, para um lugar que o Senhor haveria de mostrar. Deus disse a Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. E o Senhor então convence no coração Abrão, e juntamente com Abrão está lá o seu sobrinho Ló. Abrão é filho de Terá. Terá teve 3 filhos, teve Harã, Naor e Abrão. Harã morreu precocemente e deixou um filho chamado Ló. E Abrão então assumiu a guarda desse filho, e quando, neste momento em que Abrão sai do lugar onde o seu pai havia estado, numa cidade que coincidentemente também, como o nome do seu filho se chamava Harã, mas não tem nada a ver com o seu filho, que coincidentemente também a Bíblia narra para nós que Terá deveria ter ido para Canaã e não para Harã, mas ele para em Harã. Então aqui há também um precedente de que possivelmente o seu pai deveria ter ido para Canaã, Terá deveria ter ido para Canaã e não ter ficado em Harã, mas ele fica em Harã. Deus fala com Abrão e então, juntamente com seu sobrinho, do qual Abrão tinha guarda, leva junto para essa linda jornada. Só que nessa jornada, Abrão vai por um caminho e Ló começa a ir por um outro caminho. Porque nessa jornada a gente descobre que cada um estava usando um aplicativo.
Cada um estava usando um mecanismo de discernimento. Cada um estava usando um elemento para a direção da sua vida. E é por isso que nessa manhã o Senhor quer nos levar a esse lugar de reflexão, para que a gente não ande por aí usando o aplicativo errado, amém? Pois bem, eles saem dessa cidade chamada Harã, Abrão, Sarai e Ló, e eu quero focar nessa manhã em Ló, nessa jornada, juntamente contigo. E eles então vão até Canaã. De Canaã eles continuam peregrinando, eles não param e ficam em Canaã, muito possivelmente por conta dos cananeus, por conta de todo aquele povo que estava morando lá. Eles então vão conhecer as redondezas, eles vão para Siquém. Existe um episódio muito especial que Abrão para entre um lugar que é entre Betel e Ai, e ali ele constrói um altar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor era quem o guiava, reconhecendo que o aplicativo pelo qual ele havia escolhido trilhar aquela jornada era o divino, era o Senhor era quem o conduzia, o Senhor era o seu santo Waze. E ele continua, ainda aqui, em meio a alguns caminhos paralelos, não é? Porque a gente sabe que quando a gente está desapercebido, ainda que a gente use um aplicativo para chegar de A a B, e a gente não tem o áudiozinho daquele aplicativo ligado dizendo para virar à direita, e você não olha para aquele mapa no momento certo, você passa a rua, né? Aí ele recalcula, e aí você tem que dar alguns outros caminhos para voltar para aquela direção. E muitas das vezes na nossa vida é assim, não é verdade? A gente está indo em direção àquilo que o Senhor nos disse, mas às vezes a gente erra a entrada, e o Senhor tem que nos ajudar a recalcular o caminho de continuação para aquilo que Ele nos tem proposto. E ali então, ele acaba indo para o Egito juntamente com seu sobrinho. Foi uma curva errada que ele fez, porque ele, na sua incredulidade, ele vê que naquele lugar havia escassez e fome, ele volta para o Egito, para que no Egito ele ali se regale, pois era um lugar que havia abundância. Ali Abrão comete um grande erro, dizendo que a sua mulher era sua irmã para Faraó, porque ele tinha medo do que poderia acontecer com ele. E aquela meia-irmã de fato, né? E Abrão então naquele lugar de omissão, ele omite a verdade e ele paga as consequências por isso. A sua mulher vai parar nos braços de um outro homem, né? E o Senhor castiga então Faraó, castiga aquele povo todo por conta disso. Fala a Faraó de que Abrão havia feito coisa errada. Eles ali consertam, entre aspas, todas as coisas e voltam do Egito então, Abrão, Sarai e Ló, mais enriquecidos. E quando eles estão voltando mais enriquecidos, e é interessante isso, acontece o primeiro sinalizador de que Ló e Abrão usavam aplicativos diferentes. E o texto está lá em capítulo 13 de Gênesis, versículo 5 em diante, que vai dizer assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Uau, hein? De um momento de escassez, uma passadinha no Egito, abundância, muitos bens. Parabéns, muito bom. Se fosse só até aqui, a gente poderia parar para pensar o desdobramento, mas a palavra vai dizer que a partir do versículo 7, surge uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se a abundância das coisas estão provocando discórdia
né, que não seja esse o problema. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Abrão estava um pouco bugado aqui, porque eu fico pensando, né? Deus disse para Abrão que o levaria para um lugar. E Abrão dá a Ló, o seu sobrinho, o direito de escolha. Tudo bem. Abrão estava um pouco confuso nesse momento. Fecha aspas. E aí ele diz, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló, e aqui está o fato de importância para mim e para você aqui nessa manhã. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma, desde aquela época, já eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E aqui, a primeira lição que nós precisamos aprender é que quando nós estamos debaixo de um aplicativo errado para a jornada da nossa vida, nós iremos lutar por independência. Ló abriu mão da missão de Deus. Ló abriu mão do discernimento de que Abrão estava na dependência do Senhor, pela sua independência, olhando mais atentamente para as suas riquezas, os seus bens, do que o seu destino. Do que o seu destino. Quantas pessoas deixam os seus propósitos no Senhor de lado, para viver ou buscar viver um ideal de uma vida própria? Quantas vezes somos tentados em sairmos do lugar de dependência de Deus para irmos atrás do ideal de uma vida própria, de uma vida em que nós nos tornamos o dono do próprio nariz. Sabe, irmãos, num mundo de fé, tornar-se como Cristo é preocupar-se mais com quem você está se tornando em Deus do que com aquilo que você está conquistando. Precisamos estar atentos, porque no aplicativo de Ló estava a máxima: siga o seu coração. Enquanto no aplicativo de Abrão, que às vezes Abrão dava uma bugada, ainda assim, Abrão estava seguindo a sua missão em Deus. E o Senhor quer nos levar para esse lugar de reflexão nessa manhã. Porque se eu e você estivermos buscando uma independência de tal maneira, seremos tentados a olhar como Ló olhou. Num lugar onde os seus bens eram tantos que a própria terra não podia sustentá-los no lugar onde eles estavam. Então, este homem decidiu, no seu coração, de que era mais importante ele estar num lugar de abundância, de coisas materiais, de coisas desse mundo, do que num lugar de abundância, de obediência e de presença de Deus. E esse é o convite que a palavra quer trazer para mim e para você nessa manhã, um deles. De olharmos para dentro com profundidade e nos perguntarmos qual desses aplicativos a gente tem se inclinado em segui-lo. O aplicativo, e agora me perdoe a Google, mas o Google Maps, siga o seu coração, ou o Waze, siga a obediência ao Senhor. A gente vai viver uma vida
voltado a direções das quais a gente vai tomar por conta de sentimentos que nos fazem bem ou nos fazem nos sentirmos melhores, numa promessa de que as coisas estarão de bem a melhor? Ou viveremos uma vida como um cristão precisa viver, em plena obediência para com a palavra de Deus, onde quando Deus diz o que se deve fazer, nós assim o fazemos, mesmo quando não o queremos? Sabe, quando nós optamos pela vida no aplicativo do Senhor, na pessoa do Espírito Santo que habita agora dentro de nós e se torna a nossa bússola. Como Cristo disse a Nicodemos, o vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos discernir no nosso coração que o coração é um aplicativo, enquanto o Espírito é o outro, e o Espírito fala no nosso entendimento, fala na nossa vida, fala no nosso ser como um todo, fala por sinais de fora, fala por dentro, fala pela palavra, traz confirmação. Porque se nós dermos voz ao coração pelo coração, nós iremos de mal a pior. Mas se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, encontraremos a voz do Espírito Santo falando dentro de nós. E aí as nossas reações, as nossas direções, a condução da nossa vida será diferente, eu garanto isso a você. E nessa linda jornada, o Senhor nos presenteou uns para os outros e nos convidou a uma modalidade de vida chamada discipulado. No discipulado, onde nós somos convidados a falarmos e aprendermos das coisas do Senhor, a falarmos e aprendermos a respeito das coisas do nosso coração, à luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus. Nós temos o privilégio de permitir com que o Espírito Santo possa recalcular o nosso caminho o tempo inteiro e nos trazer de volta para o caminho que leva ao céu. É no discipulado que nós encontramos valor inestimável para quem quer se tornar mais parecido com Cristo, sabe? É quando nós entendemos que estar um com o outro falando do Senhor nos dará o privilégio de uma novidade de vida, de uma revelação vinda do céu. Quando nós nos colocamos um na frente do outro, na certeza de que o Senhor está ali e fala, e se revela, nós temos o privilégio de sermos confrontados, quando eu e você escolhemos um caminho de vulnerabilidade. Vulnerabilidade deve ser a marca do cristão. Vulnerabilidade é a evidência de um coração contrito e quebrantado. Vulnerabilidade é aquele orgulho quebrado do homem que está no volante, que diz, eu sei o caminho, quando não faz ideia. Quantos de nós já não fizemos isso? Eu já. Não, eu sei o caminho. Amor, eu acho que era ali. Não, vamos mais um pouco. Vamos mais um pouco. Esse mais um pouco vai te levar com a cara na parede. Esse mais um pouco vai te ensinar a silenciar a voz do Espírito Santo. Esse mais um pouco vai te roubar do caminho de luz. Sabe, o Senhor nos convida para esse lugar, de estarmos sensíveis às situações, de estarmos sensíveis aos contextos dos quais nós estamos. O Senhor nos convida a refletirmos com profundidade a respeito das coisas que nos acometem, que estão ao redor de nós.
Sabe, eu fico imaginando o que seria da história de Ló, se Ló dissesse: uau, nossos pastores estão brigando por conta das nossas ovelhas, que bênção, Deus nos abençoou de tal maneira que agora nós podemos, em generosidade, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor nessa jornada, sem que tenhamos que nos preocupar com a escassez. Mas não. A solução única que apareceu naquele lugar foi uma divisão. Abraão foi parte disso, sim, é verdade, mas quem escolheu a separação e quem caminhou em direção à separação foi Ló. Por quê? Por que será? O que estava no seu coração quando ele se distancia do seu tio, aquele que estava o conduzindo para um lugar? Será que Ló estava somente pegando carona com Abraão atrás de uma oportunidade de vida melhor? Será que Ló saiu, seu sobrinho, saiu com seu tio, daquele lugar onde eles estavam, peregrinando com ele, porque no seu coração ele já premeditado estava procurando um lugar melhor para viver? Quantas pessoas deixam o chamado de Deus de lado, porque estão buscando um lugar melhor para viver? Quantas pessoas deixam uma vocação de lado, porque estão procurando uma maneira mais fácil para viver? Quantas pessoas deixam de lado uma admoestação, uma mudança de caráter, um confronto, porque estão querendo uma maneira mais leve de viver? Da além do Jordão, a palavra diz que havia abundância. Da além do Jordão, a palavra diz que era como a cidade do próprio Deus. Um lugar, o jardim de Deus. Era um lugar bonito, era um lugar de abundância, de água, que você podia plantar, você poderia colocar as suas ovelhas lá, ter pastos verdejantes. Mas nós sabemos que nem tudo que reluz é ouro. Nós sabemos, porque o pai da mentira é o diabo. Mas Ló abriu mão, mesmo sabendo de que ele iria se aproximar de Sodoma e Gomorra, mesmo sabendo de que os princípios e os valores daquela cidade, mesmo sabendo de que os princípios e os valores e a conduta daquelas pessoas eram tóxicas. Preste atenção, porque Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Eram valores tóxicos, ainda assim, ele escolheu o caminho da abundância e da vida abundante, longe dos propósitos de Deus. Sabe, vulnerabilidade é uma característica que eu e você precisamos ter quando estamos discernindo a voz de Deus. Precisamos aprender e saber, já por experiência, que muitas das vezes, quando o Senhor quer falar conosco, Ele vai nos confrontar e Ele vai discordar de tudo aquilo que nós estamos achando que até ali é a maneira que se deve fazer. Afinal de contas, na minha jornada para o interior de São Paulo, eu tinha experiência com o Google Maps, não tinha experiência com o Waze. Já tinha usado o Google Maps, nunca fiquei na mão com o Google Maps. Não é assim que a gente chega na fé? Cheio de experiência, sabendo que se a gente fizer 1 mais 1 vai dar 2. Cheio já de sabedoria de vida, de que se a gente for por esse caminho, não vai ser bom, for por aquele caminho, vai ser melhor, a gente vai se dar melhor. Mas quando eu e você morremos para nós mesmos e permitimos com que Cristo viva em nós, nós precisamos entender que um novo aplicativo está sendo instalado lá, e esse aplicativo se chama Espírito Santo de Deus. E sabe o que ele precisa? Sabe qual é a bateria que ele precisa? É a palavra de Deus. Porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais forte e intenso fica esse aplicativo dentro de nós. Ló, tadinho, ou não, quem sabe o que estava no seu coração? Quem Ló teria se tornado se neste momento, ao invés de buscar independência, ele agisse com generosidade ou com total dependência e dissesse: mas Abraão, tio, o que a gente vai fazer com isso então?
porque eu não quero sair dos caminhos do Senhor, e eu sei que é você com quem o Senhor está falando. Não, ele foi por um outro caminho. É interessante que o Senhor fez de tal maneira com a história do cristianismo, que a fé cristã, para nós aqui no nosso contexto, ela se tornou popular, acessível, gratuita, né? E glória a Deus por isso, que é graça, favor imerecido. Mas ela se tornou acessível, popular, gratuita. Algo que qualquer um que crê em Jesus como Senhor e Salvador encontra salvação. Não tem que pagar voucher, não tem que ir para uma sala VIP, não tem que usar uma pulseira dourada, não tem que usar uma roupa diferente. Basta crer. Basta crer em Jesus e fazer dele Senhor e Salvador. Basta confessar que Jesus é de fato o Filho do Deus vivo e crer com todo o coração que nós nos adentramos aquilo que de nenhuma outra maneira seremos capazes de adentrar, a vida eterna. Olha que bênção. Mas sabe o que acontece? É que nós estamos num mundo de voucher, de sala VIP, de palestras caras, né? E o simples é desprezado. O simples é desprezado. Porque qual é a graça de ser fácil demais? Como assim, só confessar? O que eu preciso fazer agora, né? Qual é o degrau que eu preciso subir? Né? Não tem degrau não. Não, eu preciso servir. Agora, quantas cestas básicas eu preciso dar para garantir a minha entrada? Não. Você tem que crer. Mas como assim crer? Não, crer, mas de todo o coração. Você precisa crer. Tá bom. E a gente se esquece, ou a gente não aprende às vezes, que crer, ainda que seja de graça, vai nos custar tudo de nós. Ainda que seja só crer, vai custar tudo. Vai nos convidar a colocarmos a vida de novo inteira diante do Senhor e dizer: Senhor, por mim mesmo eu não vou mais, mas eu preciso agora da tua ação, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua manifestação, para que agora eu reaprenda a viver. E aí a gente confunde aquilo que é de graça por aquilo que não tem valor. A gente confunde aquilo que é de graça por aquilo que não tange a nós nas nossas reações. Ora, se Abrão era inteligente, ou se ele se propôs a ir ao Egito, por que ele não olhou da além do Jordão e olhou para o Monte Hermon ali e viu aquela região toda e disse: então tá bom, Ló, fica aqui que eu vou para lá. Sabe o que aconteceu com Abrão? Abrão, quando ele sai do Egito, ele volta para um lugar entre Betel e Ai, e lá ele se encontra com um altar que ele já havia construído, e lá ele se repara com o Senhor, e lá o Senhor recalcula o seu coração para ele voltar ao trajeto do qual ele estava até ir para o Egito. O problema, meu irmão, não é a gente ter que recalcular de vez em quando a nossa jornada, não. O problema é a gente nunca mais voltar para o caminho do qual o Senhor tinha nos dado como direção. Porque entrar nas ruas paralelas, todos nós estamos suscetíveis, todos nós, se ainda não fizemos, iremos fazer. A verdade é essa. Agora, a tolice de abandonar a voz do Espírito Santo e continuar no paralelo, é justamente o que o Senhor está querendo prever nessa manhã na tua vida, e não fazer com que você vá nessa direção. Não vá por essa direção.
nós precisamos estar num lugar de vulnerabilidade todos os dias na presença de Deus. Precisamos uns dos outros, precisamos dos conselhos, precisamos das vozes que falem a nós, precisamos aferir ao Senhor, precisamos desesperadamente, como alguém que está numa estrada pela primeira vez, que nunca passou por ali e que precisa chegar ao seu lugar de destino. Precisamos. Mas quando nós trilhamos um caminho de autonomia, de independência, nós nos distanciamos cada vez mais do Senhor. Miqueias 6:8 vai dizer: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. 3 coisas: pratique justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. 2 Coríntios 5, de 9 a 10. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Qual é o propósito? Agradar Deus. Deus. Agradar a Deus, não a nós mesmos. Não a nós mesmos, não ao nosso coração. Tem alguém aqui? O coração do homem é enganoso. Diga comigo junto, diga: o coração do homem. Vamos fazer diferente, diga: o meu coração é enganoso. Meus irmãos, o nosso coração é enganoso. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós temos o propósito de agradar a Deus acima de nós mesmos, além de nós mesmos. O Senhor nos chama para esse lugar. Ele não nos chama para a gente contemplar as terras abundantes e buscarmos uma independência por nós mesmos e encontrarmos a nossa segurança, as nossas regalias naqueles lugares. Ele nos quer dependentes dele. Você já jogou banco imobiliário? Quem conhece banco imobiliário aqui? Eu estava jogando com meu filho esses dias, e é muito legal. E a gente estava lá, e eu estava todo faceiro comprando propriedades, né? É um jogo que, né, você vai lá, você vai comprando propriedades, e depois você constrói em cima daquelas propriedades. Eu comecei a construir as casinhas, comecei a construir uns hotéis, só que as minhas propriedades não eram tão boas quanto a dos meus adversários. Porque os meus adversários, eles estavam comprando propriedades maiores e fazendo casinhas e hotéis maiores. Quando a gente estava lá no meio do jogo, que eu estava de boa na lagoa, com as minhas propriedades, tudo bonito, eu joguei os dados e eu parei nas propriedades dos meus inimigos. Adivinha o que aconteceu? Eu fui hipotecar tudo que eu tinha comprado até aquela hora. E meu irmão, olha, eu acho que eu até orei antes de jogar os dados de novo depois daquele momento. Por quê? Porque eu fiquei à mercê daquilo que era insegurança, eu fiquei à mercê da incerteza. Mas por que o meu coração mudou de uma hora para outra? A gente aprende até com um banco imobiliário quando a gente está com o coração vulnerável. Preste atenção nisso. O Senhor fala contigo, meu irmão. Por que eu estava de boa na lagoa até parar lá e perder tudo que eu tinha? E depois eu fiquei vulnerável, eu fiquei tenso com o que aconteceria comigo depois de ter hipotecado tudo? Porque a minha segurança estava nas minhas propriedades. Eita nós! Aí o Espírito Santo lá no meio do banco imobiliário perguntou para mim: onde está a tua segurança? Está nas tuas propriedades, né? Como se tivesse várias, né? Mas está nas coisas que você, né? Estão até dizendo isso por aí, mas não tenho não, queridos. Tenho só a minha casa lá, tá?
volta filtro. Onde está a tua segurança? Existe uma dependência de Deus aí no teu coração ou uma independência? Que aplicativo você está usando para trilhar essa jornada tua aí? Que aplicativo você está usando? É o do siga seu coração ou ouça a voz do Espírito? Segunda coisa que nós aprendemos com Ló, aqui nesse primeiro momento, ele busca independência. Nós aprendemos com Ló como não buscar independência. Nós aprendemos com Ló como perseverarmos, valorizarmos dependência. Amém? Amém, igreja? A segunda coisa que nós aprendemos com Ló é que ao longo do processo das escolhas de Ló, né? Ele, depois desse episódio, ele está lá morando em Sodoma, ou nos arredores de Sodoma, não sabemos de fato, né? Mas ele estava lá, depois nós sabemos que ele se muda para dentro de Sodoma, mas até aquele momento nós não sabemos, e aí ele estava morando lá, e existe uma guerra dos 5 reis contra os 4 reis, onde Ló vai virar escravo, saindo dali, daquele lugar, como prisioneiro de guerra. Pensa que lugar top que ele estava morando. E aí sabe o que acontece? Seu tio Abrão, por amor, pela sua linhagem, por olhar o seu sobrinho, ainda que o seu sobrinho tenha se distanciado dele, ele diz, não, eu vou lá resgatar ele. Ele vai, resgata Ló, resgata todos os pertences de Sodoma, inclusive, né? E aí você pensa assim, né? Agora Ló vai botar juízo nessa cabeça, agora Ló vai perceber que ele estava indo por um caminho ruim, agora Ló volta a morar com Abrão, né? Não. Ele persiste em voltar para Sodoma e fica em Sodoma. E Sodoma vai de mal a pior. Sodoma vai de mal a pior. Daí a ponto de que num momento onde o Senhor vem visitar Abrão e Sara, falar a respeito de que eles engravidariam no ano seguinte, e nós temos ali, não sabemos de fato, né? São 3 homens celestiais que aparecem ali, 2 são identificados como anjos e 1 é identificado como Senhor. Mas nós não sabemos, né? Há uma ideia, né, teológica de que ali estava o próprio Cristo de maneira já encarnada, atemporal, né, vindo depois do que havia acontecido, visitando o templo de uma maneira diferente. Nós não sabemos, o fato é que estava ali o Senhor e 2 anjos. Mas naquele momento os anjos, o Senhor fica conversando com Abrão e 2 anjos então chegam para destruir Sodoma e Gomorra. E eles encontram Ló na porta da cidade. Ló faz questão de levá-los para dentro de casa, né? Só que os homens da cidade de Sodoma, ao descobrirem que Ló estava com 2 hóspedes, homens promíscuos dentro de um contexto de promiscuidade, de um contexto de pecado, de um contexto de caos, vão lá para buscarem aqueles convidados de Ló para terem relações sexuais com aqueles homens. E ali então se dá essa situação, e nós podemos perceber o coração de Ló e perceber o que acontece na vida deste homem que aprende a normalizar o pecado. O texto de Gênesis 19, de 6 a 9 vai dizer assim para nós: Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Primeira coisa que a gente aprende aqui nesse momento em que Ló está falando com aqueles homens perversos que estavam atrás dos seus hóspedes, é que ele os chama de amigos. Em outras traduções, ele os chama de irmãos. Homens perversos, irmãos, amigos. Deixa eu te dizer uma coisa: o ambiente em que nós frequentarmos construirá a cultura dentro de nós. Ló
chama homens perversos de amigos, irmãos. Como se isso não bastasse, ele tem uma ideia genial. Genial. Ele diz: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Poxa, que bonito! Querendo proteger hóspedes a troco das suas filhas. Veja que degradação terrível. Com quem que ele aprendeu isso? Com Abrão? Óbvio que não. O que ele aprendeu com Abrão? Ele aprendeu a entrar numa guerra para proteger um parente da família. Não foi com Abrão que ele aprendeu isso, não. Ele aprendeu com os sodomitas. Ele aprendeu com a cultura que ele estava inserido. Ele se moldou aos padrões deste mundo. Ele se moldou aos padrões da cultura em que ele decidiu se mudar, porque lá havia abundância. Ah, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, que existe até emprego, que ainda que você ganhe um bom salário, você precisa sair dele para você não se intoxicar daquilo. Tem alguém para dizer um amém aí? Amém. É, dureza, né? Quando chega na gente assim é diferente. Tem roda de amizades e relacionamentos que talvez você esteja, que está te fazendo mal. Você tem que se ejetar dali. Você lembra do Top Gun? Aquele botãozinho vermelho lá, tuf, pum. Tem lugares dos quais você não devia estar pisando faz tempo. Sabe por quê? Porque um palavrãozinho aqui, outro lá, já virou parte de quem você é. Uma olhadinha em imagens pornográficas daquele grupo já não tem mais problema para você. Uma piadinha de fofoca, de intriga, de discórdia, já não te faz tão mais mal. Porque, afinal de contas, nesse aplicativo aí do coração, vale tudo. Vale tudo. Até uma trincheira no meio do mato, você vai falar, não. Vale tudo. Pensa, que ideia! Como o pessoal diz aqui, de tanso. De querer colocar as suas filhas num ambiente de promiscuidade, de abuso, por não lidar com a situação. Sabe, e eu quero dizer uma coisa, que tem homem que faz isso, sabia? Para não lidar com a situação, expõe a família. E aí, quem que paga o pato? Ah, essas 2 filhas virgens. Ué. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A promiscuidade desses homens é tão maior que, pensando nas filhas desse Ló, eu dou graças a Deus. Porque eles dizem, saiam da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. E a gente sabe aqui que quem conhece a história, os anjos cegam aqueles homens, puxam Ló para dentro e falam, meu irmão, você não... Meu Deus, vem para cá, vai. Vamos resolver isso depois, deixa Deus falar contigo outra hora sobre isso. Né? Puxa ele para dentro, e aí a situação se desenrola. Ló vai parar nas cavernas, ele sai dali, a esposa dele vira estátua de sal, porque olha para trás com saudades da promiscuidade, vai saber do que ela tinha saudade para olhar para trás. Mas naquele momento, nós precisamos nos lembrar que esse ambiente que Ló estava frequentando construiu essa cultura. Sabe, preste atenção, se você faz amigos que relativizam ações imorais, Deus está falando contigo aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Se você tem amizades com pessoas que relativizam ações imorais, indecência, questões reprováveis, você vai acabar ficando igual a eles.
Essas mudanças, elas acontecem gradativamente dentro de nós. Preste atenção. Ouça o pastor, que quer o teu melhor nessa manhã. Quantos aqui vieram de outro estado? Levanta a mão. Olha quanta gente. Talvez você, muito provável, né? Poucos que vieram do Rio Grande do Sul ou de perto aqui do Paraná, mas você veio da Bahia, você veio de Minas Gerais, você veio de vários outros lugares do Brasil, e você chegou aqui e chegou o teu primeiro inverno. Quantos lembram do primeiro inverno? Você levanta até tremendo a mão assim, né? Que você passou nessa cidade, né? Você não queria um lençol térmico para dormir, você queria um lençol térmico para viver, não é? Se você pudesse andar com uma bateria no teu bolso, o lençol térmico enrolado em você, você assim o faria, né? Eu lembro que me deram várias técnicas quando chegaram, disseram, olha, pega a garrafa PET com água fervendo, coloca, né, e põe debaixo do travesseiro, põe nos pés da cama, né? E eu lembro que a que mais funcionou na nossa casa foi a do secador de cabelo. A gente pegava no pé da cama, levantava o cobertor e ficava ali uns 5 minutos, né? E aí daqui a pouco você desligava, apagava a luz e tchum, né? Pensa na conta de luz, né? E na quantidade de secadores de cabelo que eu não queimei, né? Mas pensa, a gente tem aquele choque do primeiro momento. A gente tem um choque, aí a gente começa a lidar com o choque. A gente não vai embora, a gente fica. E aí aos poucos, a gente vai se acostumando. A gente vai se acostumando com o frio. A gente vai se acostumando com o tipo de roupa que a gente tem que usar. A gente vai se acostumando com o ambiente até um dia, anos depois, você recebeu um parente, um amigo teu de lá daquele estado que você veio, e aí ele chega na tua casa e você está de shorts e camiseta e ele está de jaqueta polar. E ele diz, você é louco, olha o frio que está, e você fala, eu não sinto mais. O pecado faz exatamente esse trajeto na nossa vida. Exatamente. A gente vai se acostumando. A gente vai normalizando aquilo que para nós deveria ser tratado desde o início como pecado. A gente vai normalizando a nossa maneira de pensar, as nossas ações, as nossas reações. Mas nessa manhã o Senhor quer nos lembrar, pelo profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, onde ele diz, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quando nós começamos a reinterpretar o pecado, nós temos uma inversão moral. E a gente começa a relativizar o que jamais deveria ser relativizado. Jeremias 6,15, mais um profeta que tenta alertar, acordar o povo, diz, ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar, nem mesmo ficam vermelhos. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Um povo que perde a capacidade de se envergonhar do pecado, é que o mal já se tornou normal. O mal não pode se tornar normal para mim e para você. O mal não pode se tornar normal para mim e para você. O pecado não pode deixar de ser pecado para mim e para você. O Espírito Santo precisa continuar sendo aquele que tem voz ativa no nosso coração. Não escolha o Google Maps, meus irmãos, escolha o Waze. Não escolha dar vazão ao teu coração, ouça o Espírito Santo. Não deixe com que nessa linda jornada que o Senhor preparou para você, você tome o lugar de Ló ao invés do lugar de Abrão. Abrão errou? Errou. Abrão pisou na bola? Pisou. Abrão fez o que não devia?
fez. Mas ele tinha lá um altar para ele voltar, colocar os joelhos dele naquele lugar e clamar por socorro e por misericórdia de Deus. Ló não. Ló foi de mal a pior. Ló foi de mal a pior. Ló foi de mal a pior. Poxa, mas Ló não saiu de Sodoma? Na segunda carta de Pedro, não está dizendo lá que Ló é um homem justo? Sim. Por quê? Porque Ló está tipificando ali um homem pecador, enquanto Abrão está sendo aquele que o justifica, que intercede por ele na presença do Senhor. Mas a conduta de Ló foi completamente, até o final, reprovável. Como terminou a vida de Ló? Pois bem, a vida de Ló terminou de um jeito trágico, meus irmãos. Ló, a ele foi cometido incesto. Curiosamente, as duas filhas, das quais ele ofereceu para os sodomitas, que ele disse, façam com elas o que vocês bem entenderem, fizeram elas com ele o que elas bem entenderam. Elas os tomaram, tiveram relações íntimas com ele, depois que o embebedaram, ficaram grávidas do próprio pai, um incesto, e deram à luz a moabitas e amonitas, inimigos do povo de Deus. Coincidência? Bah, eu acredito que não. O Senhor nos chama para não nos tornarmos independentes. E eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. E para não nos conformarmos com o pecado. Irmãos queridos, essa manhã é uma manhã onde o Senhor está chamando você para voltar a dar ouvidos ao aplicativo certo. Nessa manhã o Senhor está chamando você para dizer para você, o teu destino não é morar nas cavernas, o teu destino não é acabar com a tua vida longe do propósito, o teu destino não é estar à deriva de você mesmo, o teu destino, me escute, é continuar ouvindo a doce voz do Espírito Santo até o teu último dia de vida aqui na terra. O teu destino é estar diante da presença do Senhor diariamente, recebendo dele direção. Diariamente. Basta um dia não ouvir a voz do Espírito para entrar na rua errada. Se o pessoal do louvor puder vir, eu agradeço. Basta um dia. Um dia, preste atenção. Um dia, para você entrar numa rua que de repente te chame a atenção e te distraia do lugar para o qual o Senhor tem de propósito na tua vida. Talvez um em casa que te tire de novo do lugar de trevas e te coloque de novo no lugar da presença do Senhor. Uma reunião é o que basta de corações vulneráveis para que o arrependimento tome o lugar certo e o Senhor então possa agir de maneira poderosa de dentro para fora na tua vida. Um discipulado sincero. Talvez seja o que precise para que você não caia por caminhos tortuosos, caminhos de olhar para si, caminhos de olhar para o próprio coração e fazer dele o autor da tua jornada. Ah, meus irmãos, eu creio que essa manhã o Senhor quer te retornar para o aplicativo certo.
Alguns eu creio que o Senhor quer retornar para o aplicativo certo. Outros eu creio que o Senhor quer te trazer para te tirar daquelas curvas que estão te distraindo de continuar o teu trajeto. Eu creio que existem pessoas aqui que precisarão sair de roda de amigos. Ei, se o Espírito Santo está te falando isso, obedeça em nome de Jesus. Talvez para alguns aqui seja necessário sair do próprio emprego. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Eu não sei qual é o teu contexto, eu não sei qual é a tua realidade, mas vale mais um altar no meio do deserto, na presença de Deus, do que um oásis no meio da perdição, distante da presença de Deus. Engraçado que no meio cristão o deserto virou conotação de escassez somente. Mas foi no deserto que os maiores sinais e prodígios de Deus se manifestaram no povo hebreu. É no deserto que o Senhor se mostra provedor. É no deserto que o Senhor se mostra como aquele a quem está no deserto se torna dependente. É no deserto em que o Senhor redireciona corações. É no deserto que o Senhor fala, que o Senhor conduz. É no deserto que o Senhor purifica. E às vezes a gente está tão bem num oásis que a gente não quer largar o oásis pelo deserto. Mas o Senhor nessa manhã está chamando você. Está chamando você para o lugar de contrição. Está chamando você para o lugar de fragilidade. Está chamando você para o lugar de vulnerabilidade. Está chamando você para esse alinhamento, para esse retorno. Sabe? Um dos salmos mais incríveis é o Salmo 51, um momento de arrependimento do rei Davi. Num certo ponto lá do versículo 10 ao 12, ele vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Espírito pronto a quê? Pronto a obedecer. A obedecer. Cria em mim um coração puro. Salmo 51, 10 a 12 de novo. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Será que a gente pode nessa manhã fazer essa oração? Será que nessa manhã a gente pode realinhar o nosso coração no caminho de Deus, na vocação de Deus, na promessa de Deus? Será que nessa manhã a gente consegue dar um passo nos distanciando de um oásis para um lugar de intimidade secreta com o Senhor, para um lugar onde lá a promessa de Deus está? Muita gente chama de promessa de Deus aquilo que Deus não prometeu. Muita gente chama de promessa de Deus aquilo que Deus não prometeu. Muita gente troca a presença de Deus pelas facilidades deste mundo. Deus disse que neste mundo teríamos aflições, mas Ele nos promete nos dá bom ânimo, pois Ele estaria conosco, pois Ele venceu o mundo. Ele promete que Ele venceu o mundo. Ele promete a sua presença. Ele promete ser o nosso bom pastor. Ele promete estar conosco quando nós dizemos não para as coisas das quais Ele reprova. Ele promete. E às vezes a gente escolhe aquilo que Deus reprova mais do que a própria presença dEle. E nessa manhã o Senhor está querendo chamar a atenção do teu coração para que você possa colocar um basta nisso. Para colocar um basta nisso.
pastor, mas eu não sei o que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão que o Espírito Santo está falando dentro de mim. Nem eu, meu irmão. Mas uma coisa eu te garanto, você nunca estará mais perto do Senhor do que se você tomar essa decisão. E isso para você já deveria ser suficiente, porque a presença dele vale mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Pastor, mas eu não sei, eu vou perder meus amigos, então pastor, eu não sei, eu também não sei, meu irmão. Mas se o Senhor está pedindo a você renúncia, renuncie. Se o Senhor está pedindo a você passos de fé, dê esses passos de fé, para que Ele se mostre socorro bem presente na tua tribulação. Porque é melhor andar na tribulação com o Senhor do que nas ruas de paz, longe de Deus. Porque afinal de contas isso nem existe. Quero convidar você a se colocar na presença do Senhor com o seu corpo também. Eu não sei se você quer ficar de pé, se você quer se ajoelhar, se você quer ficar sentado e fechar os seus olhos, mas o Senhor está falando aqui nessa manhã. Ele quer te trazer para a rota. Ele quer te trazer para a rota. Ele quer te trazer para a rota. Ele quer te tirar das ruas paralelas. Ele quer te tirar do lugar de engano. Ele quer te tirar do lugar de distração. Ele quer te tirar desses lugares. Ele quer te trazer para a rota. Ele quer te levar a praticar a justiça, a amar a fidelidade e a andar humildemente. Ele quer te ver pronto para obedecer. Ele quer te devolver a alegria da tua salvação. Ele quer te dar a convicção de que o Espírito Santo está dentro de você. Ele quer criar em você um coração puro. Ele quer renovar dentro de você um espírito estável. Ele quer fazer isso nessa manhã. Ele quer fazer isso nessa manhã. Ele quer operar no nosso meio. Se coloque num lugar de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Coloque em xeque os teus juízos diante dele. Coloque em xeque os teus juízos diante dele. Permita-se estar vulnerável. Permita-se. Senhor. Senhor. Tira um tempo aí para fazer a tua oração. Pai querido, Senhor, fortaleça a nossa dependência diante de Ti, Senhor. Fortaleça a nossa dependência diante de Ti, Senhor. Fortaleça a nossa dependência diante de Ti nessa manhã, Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortaleça a nossa dependência diante de Ti, Senhor. Fortaleça. Dá-nos, Senhor, coração contrito e quebrantado. Ministra vulnerabilidade no nosso ser diante da voz do Teu doce Espírito. Ministra, Senhor. Ministra, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que nós normalizamos e que Tu chamas de pecado, constrange-nos de novo. Constrange-nos de novo. Constrange-nos de novo. Uma maledicência, um palavrão, uma omissão, uma mentira, constrange-nos de novo. Toda relativização caia por terra. Toda relativização caia por terra. Constrange-nos de novo. Constrange-nos de novo. Senhor, traz de volta, Senhor, quando ficávamos arrepiados com palavras que ouvíamos que nos constrangiam, com cenas que víamos que nos constrangia. Constrange-nos de novo. Senhor, sim, queremos ser como uma criança. Voltar, Senhor, voltar para aquele lugar
lugar de certo, certo, errado, errado, lugar de inconformismo com este mundo e com o pecado. Dá-nos, Deus, dá-nos, Deus, dá-nos de uma porção purificadora nessa manhã. Vem nos purificar. Rogamos por águas cristalinas que vêm do seu trono, limpando, levando, Senhor, toda água suja embora, toda água suja embora. Leva toda água suja embora, toda imundícia, toda sujeira, Senhor, aqueles galhos de enchente, aquelas sujeiras, aqueles sacos de lixo, Senhor, que ficam pelas ruas, aquelas lamas, aquele barro. Deus, vem com águas cristalinas purificadoras, vem limpando aquilo que era turvo, aquilo que ainda está turvo, aquilo que ainda está sujo, aquilo que está misturado, aquilo que deixou de ser autenticamente celestial e se misturou com as coisas deste mundo. Vem purificar, vem transformar, vem restaurar, vem renovar. Traz, Senhor, abre, Senhor, os olhos, tira as escamas dos olhos que estão, Senhor, turvos. Olhos, Senhor, como que se fossem cataratas espirituais, Deus, em nome de Jesus. Opera cirurgicamente nos olhos, Senhor, que estão turvos, nos olhos que estão mareados, em nome de Jesus. Abre os olhos, Senhor, para ver, dá-nos ouvidos para ouvir. Permita, Senhor, com que a tua pureza, Senhor, possa encontrar corações, Senhor, contritos e quebrantados, Senhor, corações vulneráveis, Pai, para essa faxina, para essa limpeza que só o teu Espírito pode fazer nesta manhã. Vem nos purificar, vem nos incomodar daquilo que não nos incomodamos mais. Vem, Senhor, trabalha no nosso meio, Senhor. Nós oramos por isso, oramos pela sua intervenção, Senhor, em nome de Jesus, na vida destes jovens, Senhor. Toda relativização com o pecado, arranca pela raiz do coração deles. Toda relativização com pensamentos de pecaminosidade, arranca pela raiz, Senhor, do coração deles, Pai, em nome de Jesus. Que esses jovens possam andar por aí com a força do teu Espírito, de mãos limpas e coração puro. Deus, em nome de Jesus, que a tua presença na vida dessa juventude seja o que há de mais precioso. Que eles façam, Senhor, linha de frente no jejum, façam linha de frente na oração das madrugadas, façam linha de frente na comissão que está sendo derramada sobre eles, façam linha de frente na vida de santidade. Pai, em nome de Jesus, eleva-os para um novo lugar de santidade, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres de experiência de fé cristã, de testemunho, Senhor, de permanência na tua palavra, de permanência na tua santidade. Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Pai, um povo que pode modelar a tua graça, que pode modelar a vida na tua presença, que pode modelar, Senhor, uma conduta irrepreensível. Eu oro por irrepreensão, Senhor, no modelo de viver dos meus irmãos. Eu oro por irrepreensão no modelo de falar dos meus irmãos. Eu oro por irrepreensão no modelo de pensar dos meus irmãos. Eu oro por irrepreensão no modelo de brilhar a glória de Cristo na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa sozinhos nessa missão. O teu Espírito está no meio de nós. É por isso que não queremos sair daqui nessa manhã com a ideia de que é na força do braço. Não queremos sair daqui nessa manhã com a ideia de que é porque nós vamos nos esforçar tão somente. Mas sim, Senhor, sim, nós queremos nos esforçar, sim. Mas nós sabemos que é no poder do Espírito Santo.
é no poder do Espírito Santo. É na nossa fraqueza que Tu se faz forte e nos dá, Senhor, nos dá a possibilidade de resistirmos, nos dá a possibilidade de fugirmos, nos dá a possibilidade de sermos persistentes na Tua presença. Então, Senhor, queremos ir quando o Senhor for, queremos andar quando o Senhor estiver, queremos falar quando o Senhor disser. Senhor, ai de nós irmos quando o Senhor não for, ai de nós quando falarmos quando o Senhor não operar, mas queremos ir na Sua total e única dependência, Senhor. Conduza-nos para esse lugar em nome de Jesus. Vamos adorá-lo por um instante e na sequência nós vamos encerrar esse culto. Desfrute da presença do Senhor por mais 2 minutinhos. Aleluia. Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua presença. Ensina-nos enquanto aprendemos. Ensina-nos enquanto aprendemos. E que tudo vá perdendo o seu valor, para que realmente Tu sejas o que há de mais importante e especial para nós, como servos obedientes, que vão além da vontade do coração, não escolhendo os caminhos do coração, mas escolhendo, Senhor, em obediência, se aproximar a Ti. Que a nossa vida seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Leva-nos, Deus, em segurança. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Seja conosco, Senhor, nessa semana. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e uma boa semana para você.